Olá, hoje a gente vai fazer uma daquelas jornadas visuais que realmente fazem a gente pensar sobre o poder absurdo da mídia na construção de quem nós somos. E a nossa história começa de um jeito bem específico. Imagina a cena. Fim de tarde na cidade de Uberaba. O ambiente é uma sala de estar com as paredes azuis. A luz do sol vai sumindo devagarinho, dando lugar para as sombras da noite. Bem no meio da sala está o Nilo, um homem na faixa dos seus 50 anos, com cabelo já grisalho nas laterais e aquele rosto marcado pelo tempo, sabe? Marcado por muita contenção. A televisão na frente dele está desligada e a tela escura reflete perfeitamente o rosto cansado dele. É exatamente aqui que a gente começa. Não com o filme passando, mas com esse reflexo silencioso de quem está assistindo. Aí o Nilo abre uma gaveta e pega uma fita VHS, super antiga, sem etiqueta nenhuma. E só de tocar naquele plástico áspero é como se uma represa de memórias se abrisse. Afinal, certas imagens simplesmente não terminam quando a projeção acaba, né? Elas continuam ali, suspensas nos objetos, nos nossos rostos. E você já parou para pensar que, às vezes, uma tela desligada revela muito mais sobre a gente do que uma tela acesa? Fica a pergunta. Quantas versões de nós mesmos acabaram presas nas imagens que um dia nos atravessaram de verdade? Mas para entender o peso dessa pergunta, a gente precisa voltar um pouco no tempo, mais precisamente lá para os anos 80. Imagina o brilho azulado daquelas televisões gigantes de tubo iluminando o rosto do Nilo ainda criança, sentado no chão da sala. Aquela caixa pesada era literalmente uma janela para outro universo. Passavam desenhos animados na tela, mas o olhar dele focava de um jeito intenso nos heróis masculinos. Aqueles caras musculosos, correndo, lutando com espadas. Havia ali uma curiosidade silenciosa, sabe? Um desvio de olhar perigoso que, por sorte, ninguém em volta percebia. Como ele mesmo diz, houve um tempo em que as imagens tinham peso e volume. Ele ficava ali, assistindo aos desenhos, sem entender direito o motivo de tanto fascínio. O coração acelerava do nada. É muito louco pensar nisso, mas o corpo dele já sabia e já reagia fisicamente àqueles heróis muito, mas muito antes de ele ter qualquer palavra ou vocabulário seguro para expressar aquilo sem sentir medo. Só que a infância acaba e o silêncio ganha outras formas. Formas bem mais pesadas. Naquela época, crescer significava dar de cara com um ambiente social extremamente opressivo. Pensa no clima da casa. A palavra AIDS começou a circular como se fosse uma sentença de morte. Tudo vinha acompanhado de silêncios, de gente sussurrando pelos cantos, de risos nervosos. Na mesa de jantar, o pai autoritário falava alto e usava a homofobia de um jeito super casual, como se fosse piada. No meio disso tudo, o que o Nilo fazia? Ele apenas abaixava a cabeça. Ele calculava cada gesto e escolhia as roupas com um medo constante. A gente ouve muito a expressão "o armário", como se fosse só um espaço interno, ou uma escolha de se esconder. Mas, de verdade, é muito mais que isso. O armário era uma arquitetura social inteira. Uma estrutura totalmente forçada pelas circunstâncias, feita de olhares atravessados, piadas, pequenas ameaças e humilhações que seguiam ele para a escola e depois para a universidade. Toda essa pressão absurda ensinava a pessoa a literalmente morar fora de si mesma só para conseguir sobreviver. E então a gente avança para os anos 90, e é aí que as coisas começam a ficar bem intensas com o que o cinema trazia. A luz oscilante do cinema agora refletia nos olhos de um Nilo jovem adulto e trazia uma mistura muito doida de angústia e fascínio. A tela grande começou a oferecer referências, mas olha o problema. Essa representação quase sempre vinha disfarçada de tragédia. Quando ele assistia a filmes como Filadélfia, uma associação terrível entrava na cabeça dele. Ser gay nas telas parecia ser um sinônimo absoluto de sofrimento e punição. O cinema não servia para libertar, ele só deixava umas marcas brilhantes onde antes existia o puro medo. E ele ficava se perguntando, gente, por que quando alguém parecido comigo aparece ali, essa pessoa tem que morrer ou adoecer? Mesmo em filmes como Entrevista com o Vampiro, o desejo até estava lá, mas só era permitido porque estava escondido debaixo daquela fantasia amaldiçoada de monstro, sabe? Ou você escondia o que sentia, ou tinha que aceitar um destino trágico para poder existir. Mas olha só que interessante. Ao longo dos anos, a gente consegue traçar uma linha do tempo, uma evolução super sutil na mídia. A tela deixou, aos poucos, de ser apenas aquele lugar de representação fatalista e monstros escondidos. Passou pelos anos 90, oferecendo pequenos vislumbres de possibilidade, e lá pra frente, começou a se tornar um espaço de reconhecimento genuíno. E falando em vislumbres de possibilidade, teve um dia, no meio dos anos 90, que mudou tudo. Pensa nessa cena, final de tarde de 1996. Um churrasco universitário lotado de jovens.
Aquela fumaça no ar, copo de plástico para todo lado, galera rindo alto. O Nilo estava lá se sentindo super deslocado no meio de todo mundo. Mas, bem lá no fundo, tinha uma televisão esquecida passando o filme Três Formas de Amar. E, uau, uma fresta se abriu ali. Pela primeiríssima vez, ele viu na tela o desejo e a juventude juntos, sem a caricatura de sempre e sem ninguém precisando morrer no final. Ele guardou isso para ele, não comentou com uma viva alma. Mas naquela noite barulhenta, aquela TV parecia saber de uma parte dele que ele escondia do mundo inteiro. Foi uma baita de uma revelação silenciosa. A partir daí, a jornada de sobrevivência dele ganhou etapas muito claras. Ele foi estudando, devorando livros como quem constrói a própria rota de fuga, sabe? Lendo Foucault, Judith Butler, João Silvério Trevisan. Aquelas sensações que ele não sabia nomear ganharam contorno e vocabulário. E todo esse estudo pavimentou o caminho para o que aconteceu lá em 2006. O Nilo sentou no computador e começou a editar recortes de O Segredo de Brokeback Mountain, postando no YouTube. O que ele estava fazendo ali? Ele estava usando a internet para fazer o que a vida não tinha deixado antes: organizar o próprio desejo numa narrativa real. E por falar em Brokeback Mountain, quando ele saiu daquela sala de cinema, ele estava com a mão no peito, os olhos marejados, a ficha caiu com um peso absurdo. Como ele descreveu depois, não foi só um filme, foi uma montanha inteira se abrindo no peito dele. Depois de todos aqueles anos de silêncio guardado, finalmente existiu uma história grandiosa o suficiente para abrigar tudo o que ele sentia. O que nos traz para o cenário de hoje. Como as coisas funcionam agora, que a tela, de certa forma, aprendeu. O tempo passou rápido e as telas mudaram drasticamente. O Nilo de hoje é professor universitário. Aquele peso fatalista lá da juventude dele, onde existir era sinônimo de esconderijo ou tragédia, simplesmente deu lugar a uma paisagem nova. Hoje a gente vê histórias que celebram a descoberta juvenil, cheias de amizade, cuidado e afeto. Tudo isso sem aquela sombra escura de punição que ele sempre via nos filmes. Hoje em dia, assistindo a coisas no notebook, ele vê coisas incríveis. Ele vê a conexão maravilhosa de Sense8, as cores e a delicadeza que abordam a vulnerabilidade em Moonlight, ou até aquela ternura super inocente de Heartstopper. Quando ele vê isso, ele dá um sorriso meio melancólico, mas super em paz, sabe? Porque é muito bonito ver as novas gerações ganhando de bandeja o cuidado e o carinho que a geração dele nunca chegou a conhecer. E como professor, ele leva exatamente isso para dentro da sala de aula. A tela lá dos anos 80 não deu um nome para ele de primeira. Ele teve que aprender na marra, pelos erros, pelas metáforas escondidas e, com o tempo, através da beleza. O que a gente tira de mais importante disso tudo é que as imagens não servem só para retratar o mundo de forma passiva. Elas agem ativamente. Elas ensinam a sociedade a reconhecer quais existências são possíveis e quais vidas merecem ser vividas. E assim, a gente volta para aquela cena inicial em Uberaba. A cidade lá fora já está completamente submersa na luz azulada da noite. O Nilo chega perto da televisão, toca de leve naquela tela escura e toma uma decisão. Ele pega a velha fita VHS e guarda de volta, no meio dos DVDs. Não precisa dar o play. A grande verdade é que algumas coisas nem precisam mais ser reproduzidas para continuar existindo. Elas apenas mudam de forma dentro da gente. Ele apaga a luz da sala e o rosto dele some na escuridão. E a única coisa que fica no ar para a gente pensar hoje é: quantas versões de nós permanecem presas nas imagens que, um dia, nos atravessaram?